Olá, boa noite. Ok, Arô. Feliz quinta-feira para todo mundo. Agora estamos iniciando o Ferva e a mostra Bença. Com muita alegria que a gente faz mais esta exibição e debate com convidados incríveis, obras que vamos ver e conversar sobre elas. O Ferva, festival, né, reinventado de vídeos autorais, foi idealizado para fortalecer, fomentar e discutir a produção da cena cinematográfica independente, em meio às incertezas impostas pela pandemia. A reinvenção parte de uma postura crítica diante da nossa condição de isolados e, portanto, diante do movimento de migração da presença física para as plataformas digitais. Mas também parte da necessidade de ampliar os espectros das discussões sobre o cinema para uma perspectiva ampliada da produção em audiovisual. Assim, trazemos um espaço plural de debate sobre o processo de criação e a temática dos filmes, né? Porque a gente quer contribuir também com a formação de público e a oportunidade de intercâmbios, cooperações, parcerias e diálogos entre os realizadores e entre o público, que é quem faz, né, essa gira girar. E é isso aí, Laroyer, saravá e bença aos meus mais velhos, bença aos meus mais novos, a todos que vieram antes de nós, a todos que ainda vão chegar. E é com muita alegria que a gente vai aqui receber os realizadores dos documentários Tia Ciata e Pai Velho, né? Vamos ver, então, o trailer da Tia Ciata, dirigido por Mariana Campos e Raquel Beatriz. Em casa de Tia Ciata sempre teve música e comida, dança e fé, energia, axé. Eu estava ali saudando a cultura dela, colocando a nossa cultura como protagonista, assim, né, da história. E não eram só os negros e os baianos, também os judeus, os islâmicos, os ciganos que se reuniam na casa dela. A figura dela me inspira isso. Me inspira uma força de resistência, mas me inspira uma alegria de criação. Nosso samba de roda, o pezinho colado no chão, a capoeira, o maculelê. O samba não é só um gênero musical, né? É uma forma de vida, é uma forma de vida em comunidade. Quer dizer, você tem que pensar a Tia Ciata como pilar de uma identidade nacional, porque a identidade brasileira passa pelo samba. O maior problema da questão racial no Brasil continua sendo a invisibilidade. A condição humana não é pensada a partir da gente. As pessoas realmente acreditam na ideia de democracia racial. Há sempre uma expectativa que as mulheres negras estão no mundo para servir. E como Tia Ciata aparece dentro disso? Tia Ciata deve estar contente. Que diabo dessa... que é que essa negra que está falando tanto no meu nome? Esse foi o Tia Ciata, um pedacinho desse trabalho lindo, né, que a gente tem a honra de receber aqui a Mariana Campos, que é cineasta, graduada em produção audiovisual pela UNESA e formada em direção cinematográfica pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Em sua filmografia, destaca-se a direção do Tia Ciata, premiado em diversos festivais nacionais e internacionais, como London Feminist Film Festival e o Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro. E o filme Minha História é Outra, que atualmente circula por festivais ao redor do mundo, como Berlim Feminist Film Week, e recentemente premiado como o melhor filme nacional pelo júri oficial
do 22º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. Então, seja bem-vinda a Belo Horizonte novamente, Mariana. Olá, boa noite. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui compondo essa mesa maravilhosa, muito feliz com o convite. Obrigada. Maravilha. Vamos assistir, então, um trailer do Pai Velho, dirigido pelo Rudá K. Andrade, e que foi inspirado na obra do escritor Silvio Neves, que também está aqui conosco. O nome dele era Antônio Justino Ribeiro. Era ele, São Antônio Justino. São Antônio Justino também dirigia. Ele tanto dirigia a banda quanto dirigia a orquestra. Aprendi as primeiras notas, foi com ele. Um autodidata e com muito conhecimento, né? É, pai velho. Sempre chamou de pai velho? Meu pai. Tudo que fiz foi pretender a senzala salão, doce ilusão. Eu quis, veja, apaga, foi escuridão. Rudá K. Andrade, né, é paulistano e foi quem dirigiu e fotografou e editou o filme Pai Velho. Em 2005, ele co-dirigiu Somos Todos Sacis, documentário que aborda a importância da tradição oral popular brasileira por meio da figura do Saci, e se tornou mestre em História Social desde 2013 e vem desenvolvendo uma série de documentários sobre saberes tradicionais em Minas e em São Paulo, que podem ser acessados através do YouTube dele. Atualmente, ele participa do Conselho da Sempre Viva Editorial, desenvolvendo projetos na área do audiovisual e curatorial. Bem-vindo, Rudá. Boa noite a todos, obrigado. Peço licença aos mestres, às mestras, aos ancestrais, para a gente continuar essa conversa, né? Peço a bênção para a gente continuar essa conversa aí. Boa noite a todos. Que Deus de Orum nos abençoe aí. Quem vem junto com o Rudá é o Silvio Neves, né? Escritor da obra inspiradora no Pai Velho, que é nascido em Barroso, né? Além de escritor e editor, além de servidor público federal também, publicou 2 livros de poema. O Pluriverso, da editora Por Hora, de Belo Horizonte, de 97, em coautoria com Ramon Maia. E Águas, Mundo de Cetim, Belo Horizonte, em Milho Verde, Minas, onde reside e coordenou a Sempre Viva Boletim Poético durante 3 anos. Pela Sempre Viva Editorial, no qual compõe o conselho, ele lançou o livro de contos Ecos de Não Lucidez, de 2015, organizou o livro Memória de um Catopê, de 2015, a coletânea Um Certo Rosário e o projeto Antônio Justino Ribeiro, né? E o Silvio Neves é bisneto do Pai Velho, não é, Silvio? Bem-vindo. Silvio, você está sem voz, seu microfone está mutado. Agora? Sim. Perdoe-me. Boa noite a todos. Sim, sou bisneto do Antônio Justino, né, que era conhecido como Pai Velho, e gostaria de agradecer a todos o convite, né, e saudar aí meu parceiro nessa empreitada que foi o Rudá. E, enfim, muito, muito feliz de poder estar divulgando a obra desse meu bisavô, que ficou tanto tempo engavetada, né, sem eco, pelo tudo que ele tentou fazer, e realmente agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Muito bom, né, a gente ter direito à memória, né, coisa que as populações negras no Brasil têm como negação primordial e ausência, né, de história, de memória e de acessos, enfim. Vamos começar aqui o debate, né, junto com os nossos debatedores convidados, que é a Aline Cerzedello,
uma jazzista, doutoranda em artes cênicas pela ECA da Universidade de São Paulo e mestra em relações étnico-raciais pelo Cefet do Rio de Janeiro. Além disso, a Aline também é mestra em culturas populares pela UFS e especialista em relações étnico-raciais pela UFOP, bacharel e licenciado em dança pela Universidade de Viçosa. Bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Mamute, muito obrigada, equipe do Ferva. Depois dessa carteirada acadêmica, eu só tenho a declarar que tudo isso é para poder fazer o caminho de volta e encontrar ancestralidade, negritude e seguir em resistência, né? Muito obrigada pela apresentação. Nessa encruzilhada aí, nós encontramos também o Gabriel Goulart, conhecido também entre Belo Horizonte e o Alto Jequitinhonha como Bidu. Ele é músico, sambista, educador e dança lá na Folia de Reis. Natural de Belo Horizonte, onde desenvolveu sua carreira artística, ele reside atualmente em Diamantina, onde leciona no Conservatório Estadual de Música. É embaixador do Reisado de Milho Verde, né, Distrito do Cerro, onde atua desde 2004. Bem-vindo. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui. Muito obrigado, Mamute. Saúdo a todos da mesa. Como eu disse mais cedo, eu gostaria que isso aqui durasse muitas horas e tivesse um bom pagode para varar a noite. É muito assunto, são filmes lindos e é uma honra estar aqui conversando com vocês. Uma boa noite a todos e todas. E é com esse presságio de música aí também que a gente deixa aqui registrado que no final do nosso debate a gente vai ser agraciado pelo Pocket Show da Thaís Macedo, né, que a gente apresenta logo mais ela aí. Bem-vinda, Thaís. Boa noite. Muito obrigada, agradeço pelo convite para estar aqui com vocês e daqui a pouco tem música. Estamos ansiosos para te escutar. Vamos lá, né? Vamos então abrir os trabalhos no fundo do quintal de Tia Ciata, se é que é possível a gente fazer esse caminho de volta, né, Aline? Vamos lá. Tia Ciata, né? Essa agente aglutinadora, né, como a gente pode sentir e perceber em toda a figura, né, de representatividade das culturas afrodiaspóricas negras aqui no Brasil, né? É Oxum, é Cosme Damião, Ideji Zerês, é samba, jongo, capoeira, machixe, choro, maculelê. Eu acho que a gente está falando, quando a gente pensa em Tia Ciata, de ginga, né? Uma ginga para lutar e fazer o trabalho do luto, do racismo, né? De tanta dificuldade. E é nessa ginga de negociar a continuidade, permanência no tempo, existência com os seus, que Tia Ciata também cria encruzilhadas no fundo de sua casa, né? Porque, como muito bem disse, a gente escuta no filme, era negro, era baiano, era malê, era judeu, islâmico, cigano, né? É o morro, os guetos e as favelas descendo para poder sambar e gingar, né? Ir e vir vivos e continuar assim, né? E aí, Aline, o que você nos diz e levanta sobre, como diz a mãe Beata de Iemonjá, desse complô de empoderamento de fortalezas do fundo de quintal da Tia Ciata? E nesse mesmo embalo de complô de fortalezas, Mariana Campos e Raquel Beatriz forjam outro complô de enfrentamento e que é outro, mas é a continuidade.
Neste Ferva, acho que foi a terceira ou quarta oportunidade que eu tive para assistir esse filme nesse contexto festival, porque depois é um filme que eu, obviamente, utilizei muito nas aulas para diversas idades de estudantes. E eu queria comentar o quanto que é importante que Mariana e Raquel trouxeram a força da memória de que ninguém faz samba porque prefere, né? Fazemos samba porque é da ordem da necessidade. E então eu gostaria que a Mariana comentasse, nessa ordem da necessidade, o filme delas tem muitas potências. Então, é um documentário que também tem momentos de performance art, que tem momentos de coreografia dançada, tem momentos de ficção, evidencia potências da oralitura, então, dessas memórias orais que vão sendo reconstruídas. Tem um debate acadêmico muito forte, muito bem encadeado e com uma pluralidade de vozes também, então de pesquisadoras, de mulheres negras que vivem o samba e pensam sobre a negritude, de idades diferentes, de épocas diferentes. Então, o samba, da ordem da necessidade. Gostaria que Mariana comentasse, nesta ordem da necessidade, como ela construiu esse documentário tão múltiplo de linguagens e quais as necessidades que ela quis colocar em cena. Nós, que assistimos, temos 1 trilhão de interpretações de quais são essas necessidades, né? Estou pedindo o luxo dela partilhar conosco quais foram as necessidades dela. Ah, que bacana. Primeiro, agradecer imensamente aí a introdução muito bonita do Mamute, da Aline. O complô, né? A palavra complô é o que a gente fez mesmo com esse filme aqui. Gratidão. Bom, a ideia do filme surge lá em 2013, quando pela primeira vez eu ouço falar de Tia Seata. Eu ouvi falar de Tia Seata em 2013. E aí eu fiquei muito indignada com isso. Eu falei, caramba, por que eu não conhecia a história dessa mulher na escola, nos livros didáticos da escola, né? E aí, em conversa com a Raquel Beatriz, que dirigiu e roteirizou o filme comigo, ela também trouxe essa angústia, porque ela também teve conhecimento da história da Tia Seata de forma muito tardia, né? E aí a gente conversando, né, analisando a história dela, uma mulher negra que nasceu no período escravocrata, que sai da Bahia numa migração que ficou conhecida como a diáspora baiana, vai para o Rio de Janeiro junto com outros tantos negros naquela época, chega no Rio de Janeiro, se instala ali de uma maneira totalmente precária e enxerga, junto com outras mulheres, né, as outras tias baianas, a necessidade de continuar fomentando a nossa cultura. E de que maneira, né, que a gente conseguiria manter a cultura? Ela abre as portas da casa dela, né? Como muito bem diz a Helena Teodoro, né, uma das nossas entrevistadas, com um espírito de muita solidariedade e aglutinação. Ela enxerga a importância de ter ali um espaço onde aquela população que estava ali à margem totalmente da sociedade, né, num segundo momento, quando tem a abolição, mas as pessoas negras elas ficam totalmente desamparadas, né? Criam-se várias leis onde o negro não se encaixa em nenhuma delas e fica ali à margem totalmente, e ela enxerga que, bom, eu tenho que abrir aqui o quintal da minha casa para continuar aqui fomentando e a gente continuar vivendo, né? Como citando também aqui agora a Conceição Evaristo, que é um momento onde as pessoas se reúnem para continuar vivendo, um momento de catarse, um momento para se sentir vivo, né? E aí, quando a gente toma conhecimento dessa história, eu fico, caramba, assim, eu sempre, quando comecei a estudar cinema, né, eu sempre me encantei muito por história. Na verdade, eu ia fazer faculdade de história primeiro, e aí depois me veio cinema, e está tudo muito junto, né, porque através do cinema a gente pode contar zilhões de histórias. E aí me veio essa inquietação. Eu falei, caramba, Raquel, vamos fazer alguma coisa.
E aí surgiu a ideia de documentário. E aí, em 2014, surge um edital. Eu gosto muito de falar desse edital, principalmente nesse momento caótico que a gente vive no nosso país, que é um edital afirmativo. Chamava Curta Afirmativo, que foi promovido pela SAV, né, a antiga Secretaria do Audiovisual, e a extinta CEPIR, né, Secretaria de Igualdade e Promoção Racial. E era um edital de políticas de ações afirmativas voltado para jovens cineastas negros e negras. E aí fizemos o projeto e tal, fomos contempladas nesse edital. E aí, no primeiro momento, a gente começou a fazer uma pesquisa, né? Bom, vamos saber de fato quem foi Tia Seata. Vamos começar. Jogamos no Google Tia Seata. E aí tinha lá alguns textos, né, falando sobre ela e tal. Conseguimos ter acesso a um livro do historiador Roberto Moura, que ele fala sobre, o título é Tia Seata e a Pequena África, e aí ele dedica um capítulo para falar sobre Tia Seata. Só que a gente não teve elementos suficientes para fazer um filme biográfico, para falar sobre a infância da Tia Seata, falar sobre a juventude da Tia Seata, falar sobre a fase adulta e depois até chegar o momento da morte. E aí, por que a gente não teve esse material? Porque a história da população negra foi totalmente apagada, invisibilizada ao longo da história, né? A gente não tem registros, a gente não tem memória, né? E aí isso nos instigou mais ainda. Caramba, a gente tem que fazer a história, fazer um filme sobre essa mulher para realmente ter memória, para que esse filme chegue às escolas, chegue a diversos lugares do país e fora do país, para a gente conhecer quem foi essa mulher maravilhosa. E como a gente não tinha ali o material biográfico, a gente pensou, então vamos partir por um outro caminho. Vamos falar sobre a importância da mulher negra na sociedade através da figura da Tia Seata. E como? Trazendo vozes femininas, vozes que são super importantes, ativas aqui, né, intelectuais, mulheres negras da nossa sociedade. E aí que a gente chega nos nomes que eu gosto muito de citar, por mais que as pessoas já tenham visto, né, acho que é importante a gente citar nome e sobrenome dessas mulheres. Então, a gente tem a Ângela Pérez, que é atriz e antropóloga, a gente tem a saudosa Mãe Beata de Iemanjá, que faleceu em 2017, ela era Ialorixá, e uma grande intelectual e pesquisadora da cultura negra, Giovana Xavier, que é historiadora, professora universitária, as sambistas e cantoras Marina Iris e Nina Rosa, a historiadora e pesquisadora de cinema negro Janaína Oliveira, Helena Teodoro, filósofa e pesquisadora da cultura afro-brasileira, a Grace Mary Moreira, que é bisneta da Tia Seata, nossa querida Conceição Evaristo, né, escritora premiada, maravilhosa, e as Mulheres de Pedra, que é um coletivo que tem aqui no Rio de Janeiro, Pedra de Guaratiba, que são mulheres negras que fazem de tudo, assim, elas são maravilhosas, né? Elas cantam, dançam, performam e elas fazem as interferências performáticas ali no nosso filme. Então a gente reuniu essa mulherada maravilhosa para contar o que elas conheciam da história da Tia Seata e tocar nesses pontos, né, importantes da questão da importância da mulher negra, de como que realmente essas mulheres foram importantes naquele período, né? O samba carioca surge dentro da casa da Tia Seata, né? Ele surge ali no movimento daquela época. Então, essas mulheres, o que nos incomodava é que a gente lia e elas estavam muito como um pano de fundo ali, não tinha tanto um protagonismo, né? Falava-se muito mais dos homens sambistas que saíram de lá, né? Heitor dos Prazeres, Donga, homens importantíssimos para a nossa cultura, claro. Mas essas mulheres não tinham ali o protagonismo. E a gente falou, caramba, se essas mulheres não estivessem ali cozinhando, não estivessem ali sendo produtoras, agitadoras culturais, será que aconteceria tudo isso, né? Mas história é isso, né? Não existe o si, né? Mas, enfim. Então, a gente quis trazer esse protagonismo através dessas vozes femininas. E aí, então, surge o filme e a gente consegue reunir uma equipe maravilhosa, composta majoritariamente por mulheres negras, e o filme está tendo uma trajetória bem bonita desde 2017. E não só no backstage, né, Mariana? Mas dando voz também a esse samba, né? É muito interessante escutar a Conceição Evaristo
falando, né, da festa como resistência e da resistência como jogo, né? É muito interessante a gente pensar também, né, nessa questão musical. Eu até convido o Gabriel Goulart aqui para comentar, né, como é que você escuta essa relação, né, do samba feito pelas mulheres na cidade do Rio de Janeiro nesse contexto, e também eu acho que, né, podemos pensar num contexto expandido sobre isso. Primeiramente, cara, esse filme é necessário mesmo. Ele é uma visão sobre a nossa história enquanto nação, que até no filme se diz que o Brasil não está completo, né? Não se tornou uma nação completa porque não dá voz ao seu povo. Mas é muito interessante que eu tinha algumas questões que a Mariana já chegou respondendo todas, assim, então é ótimo, adoro quando isso acontece, porque me chama muita atenção no filme mesmo, assim, essa fala da Conceição Evaristo, do jogo, ela é muito interessante, né, cara, porque isso é algo bem presente na cultura afro-brasileira, de uma forma geral, aqui em Minas, no Congado, seja no candomblé, seja na Umbanda, seja, né, você mostra algo que você quer mostrar, mas tem muita coisa por trás. E essa coisa a gente não acessa tão facilmente, né? É através do merecimento mesmo. Não vai ser dado assim, não é fácil, né? Você tem que merecer aquilo. Então, cara, esse filme ele me deixou um pouco essa sensação, porque essa ótica, essa coisa dele não ser biográfico, coloca a Tia Seata como quase uma entidade para mim. Assim. Ela é uma força que permeia. E me dá a sensação de que eu, como homem branco, ainda não consegui acessar tudo que está sendo dito ali. E que vou ter que comer um pouco mais de feijão mesmo, e é um processo, e isso é uma sensação muito boa de ser despertada. Eu acho que a mulherada no samba pede passagem mesmo, cara, e está pedindo cada vez mais, né? O samba tem se organizado, as mulheres do samba têm se organizado no Brasil inteiro, e querendo ou não, infelizmente o samba é um reflexo do Brasil e é bem machista, sabe? E as mulheres estão ensinando muita coisa para a gente de como lidar com isso. Então, cara, a minha questão, a minha pergunta para a Mariana é o seguinte: o que lhe foi revelado nesse filme que não foi te dado facilmente? Que tipo de elemento, claro, que possam ser ditos, porque nesses mistérios tem coisas que a gente guarda para a gente, né? Mas o que te foi revelado que não era o seu plano inicial, né? Que você tem essa figura da narrativa da mulher negra e da Tia Seata como quase uma entidade para mim presente ali, uma força ancestral. Mas o que mais que, como diretora, te chegou? Nossa, bem bacana a pergunta, assim. O processo ele foi muito de catarse, falando agora pessoalmente, assim, né? Ali foi um primeiro filme que eu dirigi depois da minha formação, né, enquanto cineasta e tal. E eu estava ali entrando num processo do tornar-se negra, né? Entendendo a minha negritude. E junto com esse filme foi em paralelo, assim. Então eu acho que o filme ele me trouxe um amadurecimento profissional, mas também pessoal. Então isso foi a grande surpresa assim para mim, assim, né? Nem de fato algo que eu estudei sobre a vida da Tia Seata ou sobre aquele período, né? Obviamente que quando a gente faz um filme a gente entra num universo que às vezes é super desconhecido ou não, ou a gente começa a olhar com outras perspectivas, né? E o bom de fazer documentário é isso, né? Encontrar com as pessoas, estudar e tal. Mas eu acho que o grande lance desse filme foi muito mais realmente na minha vida, assim, sabe? De eu estar ali em contato com aquelas mulheres maravilhosas, de ter a troca com Conceição Evaristo, com Helena Teodoro, com Giovana Xavier, e delas trazerem isso também para mim, assim, né? Eu, enquanto diretora, delas, caramba, isso para mim é muito importante, de ter uma mulher negra me entrevistando. A troca é muito diferente, assim, né? Então, assim, eu sei que o que eu falar aqui, né, você vai olhar e você vai entender o que eu estou querendo dizer.
E eu sei que você vai respeitar o momento da edição, de como me colocar na tela, né? E aí eu gosto até de citar aqui Bell Hooks, né? Que é uma teórica feminista dos Estados Unidos, uma mulher negra, e no texto dela, O Olhar o Positivo, ela fala sobre a mulher negra no cinema, né? Essa representação da mulher, como a mulher negra subrepresentada no cinema, né? Carregada de estereótipos, e como que nós, mulheres negras, enquanto espectadoras, olhamos para esse cinema, né? Um cinema que totalmente nos violentou durante os anos. E aí eu, enquanto mulher negra, cineasta, né, como que eu olho para esse cinema e como que eu quero transformar, né? Não ter mais medo de olhar o que está na tela e transformar o que está na tela através do meu olhar. Então, o Tia Seata, ele me inicia nesse processo, né, do entendimento do que eu quero fazer, de como eu quero ser um ser agente na sociedade. Então, essa foi a grande descoberta para mim. E a partir de então, tudo que eu fiz foi muito baseado nisso, assim, nessa descoberta. Maravilha. Muito obrigado, Mariana. Nós vamos agora iniciar aqui uma rodada de debate sobre o filme Pai Velho, e logo depois a gente traz questões comuns aos dois filmes. Aline, vamos lá. Se Antônio Justino, né, o Pai Velho, você está aqui, ele tanto regia banda quanto regia orquestra, né? E aí, Bidu? Paradoxos de prestígio no fazer musical, né? Existem modos privilegiados de acesso e direito à educação musical, à leitura, a escutas atentas, né? Que mesmo diante de tantas dificuldades ainda conseguem fazer melhor do que pessoas brancas, privilegiadas, que vêm da casa grande, né? A gente está falando aí de uma figura revolucionária no campo das vertentes, né? Que além de atuar como um profissional da música, né? Como um educador musical, ele também faz valer a lógica do Ubuntu, né? Ele ali fortalecia os seus, os que não sabiam ler. Ele era, além de um educador musical, também um educador da leitura básica, né, negada aos negros. E lembremos, né, ele é um filho de escravizado. E é isso, valsas, dobrados, né, escutas atentas, missas cantadas, procissões, corais. Eu acho que a gente está falando também de uma maneira de pensar a música, de fazer música, que a academia acabou tirando o grande barato da cognição afrodiaspórica, que é uma cognição incorporada, que vem cá, neném, é assim que toca, repete, não precisa nem de falar, né? A gente está falando que escuta de negro se faz pelo corpo, né? E talvez as bandas marciais tenham a ensinar muito a educação erudita da música, né? Por mais corpo nessa música. E eu convido a Aline aqui, nós estamos recebendo o Rudaca Andrade e o Silvio, né? Que o filme foi inspirado nele. Então, peço a você que faça uma questão para um dos dois, assim. Bom, assim como o filme de Mariana me encanta, o filme de Rudá e contando a história do bisavô de Silvio, muito me emocionam. Eu gostaria de um comentário, aliás, de dois comentários do Silvio Neves sobre a força desse movimento negro que é educador. E aí, parafraseando a Nilma Lino Gomes. E esse movimento negro que ele é pessoal também, né? Então, Antônio Justino Ribeiro fazia movimento negro singular, né? E era extremamente coletivo. E essa capacidade de não ser dual, ou seja, a capacidade de ser múltiplo,
Então, de ser absolutamente singular e absolutamente coletivo ao mesmo tempo, me remete à dupla consciência que o Dubois ou Du Bois vai falar belamente. E essa dupla consciência, ela me faz lembrar o meu avô, que também era um erudito do mundo, do universo eurocentrado. Então, eu tinha 2 avós, um erudito do samba pé no chão, outro erudito do letramento eurocentrado. E eu estou dizendo isso porque, então, meu avô, bioquímico, diretor da Universidade da Unesp aqui de Rio Claro, ele tinha essa capacidade de não ser apenas singular e não ser apenas coletivo, como o mundo eurocentrado deseja que seja uma coisa ou outra. E nós, corpos negros, somos múltiplos e temos essa capacidade de ser múltiplos e produzir na pluriversidade, assim. Então, além do comentário sobre o Antônio Justino Ribeiro como um educador rígido e extremamente comprometido com o educar, eu gostaria também que Silvio comentasse. Silvio, inclusive, Neves, meu primo, né? Porque eu não costumo dizer, mas eu também sou Neves. É que o meu Neves é de Cláudio e, assim, é meio complicado, né? Se falar que é de Neves de Cláudio, em Minas Gerais. Então, eu não costumo usar. Mas aí, primo, eu gostaria que você também comentasse o momento que o seu bisavô teve que roubar a sua bisavó. Então, por quê? Porque mesmo sendo absolutamente letrado nessa dupla consciência em que ele consegue transitar entre a banda e a orquestra e ser extremamente capaz em todos estes ambientes, ele ainda assim tem que roubar a sua esposa, porque ele não deixa de ser um homem negro, mesmo estando completamente letrado e tendo essa capacidade de transitar no mundo eurocentrado. Então, peço, Silvio, primo, que faça esses 2 comentários sobre essa capacidade da educação e esse homem negro que ainda, sim, sofre racismo como todos nós. Bom, sempre bom novas amizades, né? Quanto mais sendo familiares, né? Bom, sobre o aspecto da educação, o aspecto musical que você colocou, eu vejo assim, a ideia desse meu bisavô é que, primeiro, obviamente, né, a paixão do artista, né, que ele tinha, porque ele era um compositor, então ele tinha aquela coisa obsessiva até pela música, e, enquanto educador, ele sabia que era o caminho possível para que ele tivesse uma autonomia na vida, né? Ele morava num lugar muito pobre, né, na zona rural de São João del Rei, chama-se Emboabas, né? De maneira que, na época, chamava São Francisco do Onça, e o caminho da educação, ele sabia que era o caminho possível para quem estava o rodeando, e, sobretudo, os familiares, né? Ele ensinou música a todos os filhos. E a perspectiva de que isso poderia ser algo libertador, né? Mas não sei se ele teria essa concepção, assim, tal qual a gente está tendo na modernidade, né? Mas ele sabia que era a possibilidade de não ser dependente de todos aqueles fazendeiros e todo aquele meio rural ali, né? De mineração decadente que São João del Rei tinha. Então, ele sabia que era o caminho possível para que os filhos pudessem ter uma vida além daquela que ele teve, e pior ainda, dos pais deles, que foram escravizados, né? Então, a educação veio nessa medida, na possibilidade de ser livre por tomar decisões que não dependiam dos coronéis ali da região. A questão da bisavó e, obviamente, o racismo que ele sofreu
é explícito, né, lá na região, e ele não teria como se casar com a minha bisavó se não fosse através desse assalto que ele fez dela e formou a família. É engraçado dizer até que ele, embora tenha regido a banda lá desse lugarejo de São João del Rei por quase 40 anos, é uma banda que ela não é veiculada na cidade, né? São João del Rei, esse ano, por exemplo, um livro em homenagem às bandas da cidade, que São João del Rei é uma cidade famosa no meio musical, e a banda dele simplesmente não entrou no hall de bandas da cidade. Então, é uma banda esquecida, né? Depois que ele faleceu, ninguém mais levou aquela banda para frente, e, infelizmente, o legado dele, né, para os seus ali, para aquela comunidade, tá silenciado desde quando ele faleceu. Então, realmente, a perspectiva de como ter uma ascensão numa sociedade, sobretudo no interior mineiro, né, só a música que poderia ter dado a ele. Mas ele não vivenciou isso de uma maneira ampla, né? Ele conseguiu vivenciar ali no local que ele morou, tanto assim que ele vivia, apesar de ser uma comunidade pequena, ele ainda vivia num local de melhor situação, né? A casa onde que ele morou era um lugar que negros não moravam. Isso num distrito de, não sei, 400, 500 pessoas, né? Se muito. E mesmo assim, ele era diferenciado dos outros negros pelo fato dele ser um professor e de reger as bandas de música. Senão ele moraria num lugar mais à margem de um lugarejo desse em Minas, né? Então, a música foi fundamental e a educação foi fundamental para ele ali, naquele local. Mas ele, mesmo assim, nunca teve uma expansão da obra dele, nenhuma possibilidade de sair com ela para outros caminhos, né? Ter outros ouvintes que não fossem aqueles ali da região. Gabriel, é muito interessante, né, escutar essas relações aí entre circulação de música, enfim. O que você pensa, né, sobre essa presença de Pai Velho ali, sua atuação, e o filme, né, feito pelo Rudá? Cara, eu vou ficar talvez repetitivo e previsível, mas é outro filme necessário. Olha, Minas, cara, Minas é uma pequena África que não é representada no imaginário brasileiro. A gente sabe muito pouco sobre o negro de Minas Gerais. E ele tem algumas características aqui que se diferem um pouco. Por aqui ter sido o centro do ouro, do diamante, saiu tudo. O Pai Velho estava ali numa cidade colonial, né, onde já tinha por si só uma cultura extrativista, né? Minas foi formado pelo roubo, né? Vamos dizer assim. Então, uma coisa que se fala muito pouco é que esses compositores do período colonial eram negros. A formação da música erudita brasileira, que tem muito a ver com o período colonial, é negra, né? Lobo de Mesquita, aqui em Diamantina, era negro, né? A arte nobre era a literatura, sabe? A música não era uma arte nobre. Para você ter música, você tinha que ter sua orquestra. Quem tinha sua orquestra eram os grandes senhores de engenho que tinham seus escravos para fazer música. A profissão música não era nobre, era algo do negro. Então, o Pai Velho ele vem no período pós-abolição, né? Onde não há mais a necessidade do negro para se fazer música, né? Vamos dizer assim. A coisa se expandiu. E aí é esse processo eugenista brasileiro mesmo, essa loucura que a gente vai apagando as memórias. Mas a verdade é que essa construção musical é negra, né? E o Pai Velho está à margem, não é algo que, infelizmente, não é algo que surpreenda a ninguém, né? Porque como ele, eu imagino a quantidade de compositores geniais negros que tiveram. Alguns ficaram na história.
O Lobo de Mesquita, que é um grande representante do período colonial como compositor, se você colocar aí no Google e pesquisar Lobo de Mesquita, aparece a foto dele. Primeiro, que não tinha foto naquela época. E segundo, que na foto ele é branco, né? Então, assim, o que não é verdade. Então, cara, é muito delicado essa relação em cidades coloniais. A gente ainda respira o extrativismo, a gente ainda é filho do roubo, sabe? Ainda é muito exaltado esse passado branco escravocrata, sabe? Sem dar a devida voz ao negro, né? Que pôs cada pedra nas ruas da cidade e tem profunda ligação com a história musical. Então, assim, faço um parênteses também para a escolha do músico que gravou os violões que são do documentário, que é o Marcelo Falarin, que é um erudito, né? Que ele interpreta muito bem, né? Foi uma ótima escolha, assim, porque as peças são lindas, cara. As peças são lindas, têm uma linguagem europeia, porque como eram os escravizados que faziam a música, né? Que não eram eles que escolhiam o repertório inicialmente, mas ainda assim tem uma historinha, que não é história, não. É só uma pesquisa que diz que a sarabanda, que é um dos movimentos da suíte barroca, muito utilizada por Bach, por exemplo, tem origem afro-brasileira, sabe? São coisas que a gente esquece, assim. Então, assim, as peças são lindas, muito representativas, porque, apesar dos gêneros europeus, o swing está ali, né, gente? Quando você vai ver de pertinho, tem um jeito especial de fazer a música, e isso é em qualquer lugar do Brasil. A gente deve muito ao negro, ao escravizado que veio para cá, sabe, pela nossa história e a nossa cultura. Por isso, os mineiros deveriam começar assistindo esse filme, conhecendo a história. O povo de São João del Rei está com uma tradição musical tão rica, espero que isso mude, Silvio, que eles possam agora colocar a banda dele lá, né, e interpretar as músicas dele, né, do Antônio Justino. Então, assim, eu deixo essa pergunta, uma pergunta que eu quero fazer para vocês, é como vocês sentiram isso, você e Rudá, Silvio e Rudá, durante o processo de pesquisa. Qual que foi a grande barreira, como foi acolhido isso, levantar esse personagem, né, negro, né, da música, qual foi a relevância dada para ele, tanto antes quanto depois? Assim, o que vocês sentiram nesse processo? Assim? Então, Bidu, deixa eu ver aqui. Então, poxa, Bidu, o Silvião aí, ele é o grande cara, né? Pesquisa, é o bisneto, ele que levantou, ele que, assim, trabalhou nesse projeto. Eu acho que a primeira vez que eu tive noção, conhecimento, que eu fotografei as partituras, acho que foi em 2013, se não me engano, talvez um pouco antes, 2012. Então ele está há anos remoendo e pesquisando, assim. Eu acho que ele poderia comentar melhor isso, assim, né? Eu, na verdade, eu cheguei no projeto, assim, né, para acompanhar ele, para realizar, né, assim, pra filmar, fazer as entrevistas, né. Eu sou uma mera ferramenta para essa história acontecer, na verdade, né. Então, acho que o Silvio poderia comentar melhor esse processo de pesquisa, né. Por favor, Silvio. Bom, Bidu, foi um processo realmente difícil por eu não ter tempo, né, disponível. Mereceria ser uma pesquisa assim, de 1 ano, 2 anos, direto, né, nas localidades que ele residiu e que ele lecionou. E eu moro muito longe delas, né, eu moro em Milho Verde. Ele foi lá em São João del Rei, na região de São João del Rei, e em Santa Bárbara do Tuguri, que é uma cidade próxima a Barbacena. 3 dias de possibilidade de pesquisa, e tinha que fazer 10, 12 entrevistas, bater na porta dos outros. Olha, sou um Beltrano, que sou bisavô de um cara que morou aqui em 1930. Será que você me dá uma palavrinha e tal? Enfim, difícil nesse sentido. Mas quanto à questão, e talvez seja isso que você estava querendo seguir na linha do racismo, não sei se foi por esse caminho que você chegou,
tem um caso muito inusitado, que ele morou 10 anos em Santa Bárbara do Tugúrio, e ninguém da família explicava direito por que ele saiu de São João e foi para Santa Bárbara. E isso me intrigava muito, e muitas pessoas da família me dizendo para não ir lá. Tinha uma história de um possível assassinato, que o irmão dele participou, talvez ele, enfim. O fato é que eu fui, obviamente, né, que eu não deixaria de ir lá. E chegando na cidade, com alguma dificuldade, eu consegui 2 entrevistas com 2 senhores. O primeiro deles, com 91 anos, o seu Manduna, ele ficou muito feliz, né? Foi aluno dele lá em Santa Bárbara, aprendeu pistão com ele, e elogiava ele a todo tempo, falando que ele era um professor muito rígido, mas que tocava todos os instrumentos e que ensinou a todo mundo da cidade e tal. E em determinado momento, assim, uns 20 minutos de entrevista, e depois de umas 2, 3 vezes ele me perguntando o que eu era dele, né? Ele parou a entrevista, me olhou nos olhos e falou assim: olha, meu filho, você sabia que ele era preto, né? A pergunta do cidadão para mim foi se eu sabia que meu bisavô era preto. Porque, embora ter todos os elogios enquanto músico, enquanto professor, que cabimento haveria de alguém estar pesquisando sobre ele, já que ele era, né, um cidadão preto. E na cidade, em Santa Bárbara do Tugúrio, haviam 2 bandas, né? A banda dos brancos e a banda dos pretos, que também foi uma coisa difícil de eu conseguir apurar. Depois de 2 anos, eu consegui uma foto dessa banda. Aliás, o processo de pesquisa foi de inúmeras coincidências e casos que não caberiam aqui por questão de tempo, obviamente, mas eu consegui uma foto dessa banda dos pretos, e na banda dos pretos haviam 3 ou 4 pretos somente. Essa foto está no livro, né? O resto todos eram brancos. E eu consegui uma entrevista com um senhor que era o filho do fazendeiro que levou ele para lá, porque queria fazer uma segunda banda na cidade. E aí a banda foi tratada como banda dos pretos porque o regente era preto, não porque necessariamente eram pessoas negras tocando. E, enfim, a casa que ele morou lá, né, que era dele, perdeu-se, a família não voltou lá mais, a cidade não tinha história dele, né, à exceção desses senhores bem mais idosos que eu consegui entrevistar, e a memória dele lá ficou apagada, e ressurgiu agora com essa minha pesquisa. Mandei livros lá para a escola de lá, né, que ele lecionou, e espero que lá eles possam estar divulgando isso, né? Infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente não está conseguindo divulgar direito o livro, nem o documentário do Rudá. Espero que a gente possa fazer isso em breve. E a memória dele também é apagada em São João, então, assim, e inclusive apagada dos familiares, né? Porque essas partituras, a partir delas que eu comecei a fazer a pesquisa, foi minha avó que me deu, e acho que tem um outro familiar que tem, mas não quis aparecer durante as pesquisas, e ninguém mais também da família tinha. Então, assim, a memória dele estava absolutamente apagada desde 1961. À exceção desse caderninho da minha avó, que foi quem me deu, minha avó Lica, que infelizmente faleceu esse ano, mas pôde ouvir a música do pai dela, gravada pelo Falarim, pôde ver o filme do Rudá, no qual ela dá um depoimento, o Rudá a conheceu, né? Felizmente, ela teve esse gosto antes de partir. Mas era um cidadão que, inclusive, muito controverso, enquanto professor, enquanto homem, né? Ninguém tá querendo rasgar loas para ele. A questão só é que ele foi apagado, né? Não se tinha fala sobre ele, né? Nem do que ele fez, nem do que ele possibilitou para outros músicos, né? Boa parte dos músicos que foram para São João del Rei ingressaram nas bandas militares, né, que era um meio de acesso aos mais pobres, né, sempre foi década de 30, 40 e até meados de 80, era um caminho para quem era mais pobre entrar pelas bandas militares, e ele foi professor de boa parte daquele pessoal daquela região. Mas a memória, a obra, o nome, esse estava silenciado numa gaveta. É muito interessante, né, perceber como é que o pai velho era uma pessoa de prestígio, né, um educador musical, músico, e de qualquer maneira ainda apagado, né, na importância aí da história, enfim. É muito bom, né, é uma benção perceber que o bisneto, né, está conseguindo aí alcançar um lugar de privilégio e de dar voz a essa história. Aline, quais as relações você escuta, né, dessas 2 obras?
Seria interessante também, talvez, criar um diálogo com Thaís, né, que vai cantar para a gente daqui a pouco. Você poderia provocar aí o Rudá, enfim, a Mariana, colocar a Thaís na roda. Quero falar um trilhão de coisas, mas relação entre os dois filmes, muito me chama a atenção o quanto que são filmes, como disse Bidu, necessários, mas também porque revelam a pluralidade ou a negritude com um S gigante no fim da palavra, né? São negritudes, e o quanto que o movimento do Tia Ciata, num exercício de aquilombamento urbano, mas também com uma visibilidade que é mais sonora, eu digo o volume do som, não sei se é volume de som, os músicos vão me corrigir, mas o som é mais alto, né? Mais gente ouviu falar de Tia Ciata, que me parece uma característica muito grande deste estar negro, da forma de estar, da forma de ser. Então está dentro de uma ontologia e dentro da construção epistemológica de negros, Rio de Janeiro, Salvador, e uma memória na carne, né, muito iorubá, diferente de negros dos rincões de Minas Gerais, dos mares de morros, que tem talvez mais veias banto, e aí não é tão alto o som, embora também façam muito barulho, né? Muito barulho, né? E é bonito ver que os filmes revelam essas nossas diferenças, mas nos aproximam muito nesse exercício contínuo de resistência e de busca por liberdade. Eu gostaria de aproveitar a presença da Thaís Macedo, muito feliz também em conhecê-la, e gostaria que ela comentasse, e se tiver tempo, Mamute, você diz, que a Mariana também comentasse sobre a presença delas, como que a presença delas em posição de comando atinge as paisagens profissionais em que elas transitam. Porque seria maravilhoso sempre trabalhar com uma equipe majoritariamente feminina, majoritariamente de mulheres negras, mas no movimento pagar as contas do mundo capitalista, no mundo das artes, as equipes são majoritariamente masculinas e brancas. E então é um desafio provavelmente muito grande ser protagonista dentro desses espaços ou fazer parte da equipe, né? Então, como que tem sido esse dia a dia de realizadora, de diretora de cinema? E para Thaís, como tem sido, então, ser cantora, ser sambista, nesse ambiente que infelizmente, vai nos oprimir por gênero, por raça, e depois ainda podemos associar outras opressões como idade e por aí vai. Bom, posso começar falando? Por favor. Aí. Bom, é até interessante, né, participar dessa conversa em que um dos temas é o filme sobre a Tia Ciata, porque sempre que me perguntam, né, como é ser uma mulher hoje, né, em 2020, por exemplo, na roda de samba. E eu sempre gostei de falar, de citar a Tia Ciata, né? Naquela época,
ela já liderava o movimento, embora a gente ouve até hoje falar dos nomes que saíram de lá, né? Mas ela era quem abria o espaço da casa dela para que essas pessoas se reunissem e que tudo isso acontecesse, né? Como foi o primeiro samba gravado, que é o Pelo Telefone, surgiu desse movimento, né? Donga, Pixinguinha, enfim, todos eles que estavam lá nesse coletivo. E eu venho sempre falando que se hoje eu, Thaís Macedo, se hoje Marcele Mota, Marina Iris, enfim, todas as cantoras chegam numa roda de samba e têm essa abertura de chegar e cantar, é graças a mulheres como Tia Ciata, e de lá para cá, né, muitas outras vieram abrindo esse espaço, construindo esse caminho. E eu sempre gostei de frisar o nome da Tia Ciata exatamente por isso, porque a gente ouve falar de todos eles e poucos falam sobre a Tia Ciata e a importância que ela tem para tudo isso que aconteceu nesse século de samba. Eu, de um tempo para cá, também comecei a fazer questão de sempre ter mulheres comigo, seja no palco, né, na banda. Já tive uma banda só de mulheres, enfim, tocando todos os instrumentos numa roda de samba. Hoje a minha equipe, por exemplo, que trabalha comigo no backstage é praticamente 100% mulher, né? E eu acho que a gente já conseguiu dar muitos passos, né? Muitas conquistas, e é só o comecinho, porque ainda tem muitas coisas para a gente conquistar numa roda de samba. Hoje, por exemplo, eu participei de um evento em que eu era praticamente a única mulher, né? E a gente, ao mesmo tempo que tem que se impor e chamar essa responsabilidade de estar ali liderando, né, com o microfone na mão e pedindo os tons e ditando o repertório, por outro lado, congelou a minha imagem. Vocês estão me vendo e me ouvindo aí? Oi? Estamos vendo, sim. Tá tudo certo. Você escuta a gente? Tô ouvindo. A gente está te vendo também. Tá bem. Estamos te vendo, te escutando bem. Bom, até me perdi aqui um pouco no fio da meada. Desculpa, gente. Mas a roda de samba, né? Quando você está ali se colocando, o que você sente, né, nesse lugar ali da mulher? Ai, que pena, Thaís teve um probleminha, voltou. Estamos te vendo. Que para mim deu uma... congelou e voltou. Mas está rolando. Se quiser seguir com a fala. Ai, meu Deus do céu. Acho que Thaís caiu, gente. Uai, eu vou chamar aqui a Mariana, então, para contribuir, né, com a questão da Aline, enquanto Thaís volta para a roda. Voltei, gente. Oi. Opa, acho que ela voltou, né? Thaís, voltou? Voltei. Entra na roda, então. Gente, me desculpem, é porque eu estou fora de casa. Oi. Estamos escutando. Tá bom. Então, só para eu terminar aqui a minha fala, que agora até fiquei meio embaralhada. Mas sempre que eu estou numa roda, é até um pouco encorajador, né? Saber que eu faço parte desse time de mulheres que vem assim de tanto tempo, né? Mulheres tão inspiradoras. Eu vi o filme da Tia Ciata, isso me deu assim mais um fôlego, mais uma energia, e eu vejo as mulheres, né? Como a Mariana citou aí, a Marina Iris, a Nina Rosa, enfim,
que vem conquistando, né, esse espaço e até acho que foi desculpa, eu não gravei o nome de todo mundo, né, que fala de sair desse lugar eurocêntrico, né, do colonizado, e a gente ainda conseguir até hoje, né, através desse trabalho de resistência, manter o que a sementinha que a Tia Seata plantou lá, né, há um século atrás, e eles... Você percebe uma cena musical atual de mulheres no samba que sacode a poeira e dá a volta por cima? Você percebe isso? Sim, super. Eu me incluo nesse pacote, mas eu fico assim vendo as mulheres de hoje, né, no samba de hoje, não só no samba, mas na música, e eu fico vibrando e orgulhosa demais de ver coisas tão bonitas que, por exemplo, hoje a gente vê, por exemplo, com mais frequência mulheres não só cantando, né, não só intérpretes, o que era mais comum há décadas atrás, mas mulheres tocando todos os instrumentos. Tem a Samara Líbano, que é uma violonista de violão de 7 cordas, que é de deixar qualquer um com o queixo no chão, né? Que vem tocando atualmente com a Tereza Cristina, com a Zélia Duncan, com a Roberta Sá, enfim, a Samara é uma coisa genial e que que está se tornando cada vez mais comum, né? A gente tem mulheres instrumentistas tocando percussão, tocando contrabaixo, tocando bateria, e isso me deixa com os olhos brilhando, assim, né? Vibrando por saber que essa construção dessas mulheres lá de trás, que elas começaram a abrir esse caminho, a abrir a roda, né, de samba para as mulheres, deu certo e continua dando certo, e espero que cada vez mais as mulheres estejam ocupando o palco, a cena, os bastidores, né, a direção, enfim. Bom demais. Vamos receber que é benção, né? E pedir a benção aí para a Tia Seata. Mariana, você quer contribuir? Sim, posso contribuir. Vou ser breve, que eu sei que o nosso tempinho aí está curto, né? Mas eu concordo com a Thaís, assim, realmente é um grande desafio, né? Os espaços de trabalho, que infelizmente ainda são extremamente machistas, racistas, né? E aqui no campo do cinema não é diferente. Ainda há um número bem... comparando, né, com o número de profissionais homens brancos, né, nas funções-chave, né, do cinema, né, que é a direção, roteiro, o número da mulher negra ainda não é tão representativo, assim, quando você vai analisar, principalmente filmes de longa-metragem que são comercializados, né? Estão nas grandes salas de cinema. Tem até uma pesquisa que a gente sempre cita que a mulher negra ela está como 0%, né? Ela não aparece ali. Tá? Primeiro o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e a mulher negra como 0%, falando de filmes de longa-metragem que foram comercializados em grandes salas de cinema. Mas há uma imensidão de mulheres negras, roteiristas, diretoras de fotografia no cinema, produzindo, né, fazendo curta-metragem, série de TV, trabalhando agora aí, né, no mundo digital, na internet, YouTube. Só que, de fato, a gente ainda não alcançou como a gente deveria alcançar, como bem a Thaís falou aqui, né? Então, o que eu privilegio aqui, né, nas minhas produções, quando eu estou ali enquanto produtora, enquanto diretora, é, de fato, chamar mulheres para estarem ali junto conosco, assim, né, nas funções de direção de fotografia, de roteiro e tal, porque realmente, se nós mesmas, né, não nos convidarmos, né, para estarmos ali juntas em equipe, é muito difícil a gente adentrar esses espaços. Mas a gente entra e quando chega lá é um desafio, né, ter uma voz de comando para homens, né, que às vezes a gente realmente não é ouvida, né, não como deveria ser, e é um desafio diário. Mas a gente vai construindo aqui e através do nosso conhecimento, do nosso potencial, a gente vai conseguindo acessar esses espaços e ter ali de fato um posicionamento interessante. Muito interessante ver essa realização coletiva, né, também que se organiza aí, entre as mulheres. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Rudá, né? Como é que
que foi esse processo de mediação, né, Rudá? Você se colocou a serviço de realizar uma obra, a contar uma história, documentar. Como é que foi esse processo fílmico? Como é que se deu as questões técnicas e essas diferenças também entre a obra do Silvio e entre o roteiro? Enfim, como é que foi esse processo de chegada em Barroso? Você já conhecia? Pode contar um pouco do processo para a gente, de realização? Sim, lógico. Vou tirar aqui que... Isso. Então, poxa, eu acompanho o projeto aí, então, acho que desde 2013, né, quando eu fiz o primeiro registro aí das partituras, e desde aquela época eu já tinha ideia, poxa, vamos lá, puxa, o Silvio falava, vamos transformar essa história num documentário também, né? As pessoas estão lá com as memórias, né? Vamos conversar, né? Porque ele já tinha feito a sua pesquisa, né? A primeira parte da pesquisa, de ter ido lá, né? Nos arredores de São João, e entrevistado as pessoas, conhecidos, feito os contatos, né? Muito material que ele recolheu, inclusive, no celular mesmo, né? E que ajudou esse material todo que ele captou a construir o livro, as memórias dele, né? Do pai velho, do Antônio Justino. Então, quando ele chegou, poxa, vamos fazer o filme? Falei, vamos lá, vamos conversar com as pessoas, eu vou, né? E aí a gente armou um esquema, assim, sem recurso mesmo, né? O Silvio financiou né, uma parte aí do projeto, assim, financiou, digo, os recursos dele mesmo, né, com a vida dele, né, o trabalho dele, os esforços dele, né. Depois o processo do projeto todo entrou num processo de catarse, né, de financiamento coletivo e coisa e tal, né, mas assim, fomos lá para São João del Rei, e lá, a partir de lá, a gente foi para o Onça, fomos captando as entrevistas, né, que eram familiares, né, do Silvio mesmo, né, então foi um trabalho de história, de memória oral, assim, né, de entender, inclusive, que enfim, a gente não tinha um repertório grande de imagens, né? As imagens, os documentos, alguns documentos que tinham, né? Fotos, registros, a escrita dele, né? Mas, ao mesmo tempo, é um desafio de entender a oralidade, a literatura, de uma maneira que ela não, vamos dizer, é uma perspectiva de trabalhar com a história que não é o documento, né? Não temos tanto, não é a coisa documentada, mas sim a oralidade, né? Quer dizer, trabalhar numa dimensão onde o vestígio, né, é também um documento, é também uma fonte, né? E a oralidade ela traz uma série de realidades, né, de informações, né, que muitas vezes não estão ligadas à precisão de um documento, né? Foi isso, foi escrito, né? Assim, quando a gente pensa na questão da mitologia, por exemplo, do Saci, as pessoas falam, qual que foi a origem do Saci? Não se tem, né? Isso claro, as palavras, são a oralidade que vai contando, não tem um documento escrito, nasceu aqui, né? Não tem um batizado, né? Assim. Muito interessante, né? Pensar nas oralituras da memória, né? Para citar a professora Sarrainha Leda Martins, assim, é um outro tempo, uma outra maneira de conversar, de contar essa história, né? Que eu creio que
que dá uma dinâmica de produção muito distinta, né, do que, por exemplo, fazer um filme numa metrópole como Rio de Janeiro, né? No sentido técnico, você atravessou alguma dificuldade, algum intercurso nesse sentido? Ou só foi bom experimentar nesse outro tempo? Então, não, é a questão do, assim, uma certa falta de recurso mesmo, né, da gente conseguir voltar para lá, por exemplo. A gente fez o filme gravamos tudo lá, em um final de semana, em 4 dias, alguma coisa assim. E na montagem, né, porque aí depois eu fui para a montagem, né, colher, montar as falas todas, né, e aí que eu acho que vem a diferença um pouco do trabalho do livro, né, é aí que eu acho que a gente se descola e consegue alcançar uma dimensão audiovisual no sentido, porque as pessoas contando, né, acho que o audiovisual tem esse papel importante no registro da memória, na manutenção das tradições, inclusive, né, da importância de a gente trazer essas histórias de uma história que estava apagada e que, através dos vestígios, a gente consegue trazer à tona, né, porque é importante falar, porque é também um herói, né, que subverteu as ordens, os caminhos, né, e conseguiu criar uma alternativa de caminho através de uma apropriação das gramáticas eurocêntricas, né, quer dizer, as letras, a matemática e a música, né? Não que a música e a matemática sejam eurocêntricas, né? Porque elas têm tudo mais uma ligação até com a Arábia, com a África mesmo, do que... Mas, enfim, é o que chegou colonizando, né? Essas gramáticas. Então, ele subverte isso como para transformar, né? Para conseguir caminhos alternativos aí de vida, né? E chega até numa questão assim que o Bidu tocou ali mais para trás, a coisa eu vejo uma leitura de um barroco, é a mesma trajetória do barroco, né? De um aleijadinho que chega e tem que trabalhar com as normas, né, gramaticais impostas, mas que ao mesmo tempo subverte isso e traz novas né, dinâmicas para isso. Então, mas voltando aqui para a coisa da oralidade, da construção do filme, é isso, você registra a memória daquelas pessoas, né? E trabalha. Então, assim, quando se conta, por exemplo, né, quando a memória se confunde e chegam a imaginar que o pai velho teria vindo da África. Olha que interessante isso. Não é verdade, né? Ele foi filho de escravizado. Não é verdade para a nossa história, né? Para o nosso Mas tempo. É uma verdade na medida que as pessoas querem falar isso, né? Claro. É uma realidade quando essa é uma história que elas querem que seja contada, né? Que isso é importante, né? Que isso é um fato a mais ali na luta, né, desse homem por uma vida diferente. Muito legal escutar essa perspectiva. Eu fico pensando nessa história que é contada no sentido horário, né? E numa história que é contada no sentido anti-horário, talvez banto de uma gramática do corpo, né? Sim. É bem interessante escutar isso. Queria também, então, pedir para o Bidu, né, para fazer as últimas considerações aí dessas relações que ele vê, então, entre as duas obras. Primeiramente, lembrando ali que o Rodar falou lá atrás, assim, que ele é um intermediador, né, e que a pesquisa é do Silvio, eu queria parabenizá-lo mesmo, assim, porque é um cara muito certeiro, porque é um paulista, cara, que tem um olhar sobre a mineiridade e sobre essas nuances
de muita sensibilidade e muito requinte também. Isso é visível no filme. Sobre a mulher no samba, cada vez mais, gente, esse movimento... Eu acho, na minha opinião, a próxima grande revolução do samba vem pela mulher. E, aliás, ela não vem, ela já está presente, né? E já está há algum tempo, né? Porque já passou por aí Clementina de Jesus, né? Já passou muita gente, a Bete Carvalho, que começou um movimento maravilhoso no Brasil inteiro de rodas de samba femininas, né? Onde só mulheres estão tocando e cantando. E o samba, isso é uma coisa que eu ia comentar no início com o filme da Tia Seata, que o samba ele tem um caráter feminino. Esse caráter, não sei se vocês vão achar isso, espero que não me entendam mal, mas o princípio feminino, que não tem a ver só com a mulher, e sim com o feminino, ele acolhe, né? Isso até na própria mitologia tem a coisa da mãe, do acolher, e o samba é isso. O samba é um pouco de Tia Seata, né? E o mundo precisa dessa transformação através do feminino. E as mulheres estão chegando no samba de uma forma muito intensa, conquistando esse espaço. O Pai Velho, ele carrega também um pouco do que eu falei lá na minha primeira fala, do mistério, e que a Conceição Evaristo fala do jogo, né, do que se mostra e o que está de pano de fundo. Cara, a obra dele estava dentro de um baú que a Copasa fez uma obra e a obra engoliu o baú com a obra, sabe, com tudo do cara lá dentro. Sabe? Olha se não tem mistério nisso, é esse mistério que as religiões e a espiritualidade afro-brasileira nos traz o tempo inteiro. O Pai Velho deixa esse legado de mistério para a gente. Sabe? Não vai ser fácil, não vai chegar fácil assim, não. A gente vai ter que ralar um pouquinho para chegar nesse lugar de compreensão de uma história tão profunda. E aí eu finalizo minha fala agradecendo a todos, muito feliz de participar dessa conversa, porque eu fiquei muito tocado por ambos os filmes. Eles dialogam muito com o lugar que eu busco enquanto artista, educador, como músico, como ser. Então, fiquei muito feliz e deixo uma provocação, assim, a Tia Seata era o lugar do acolhimento. Como que seria imaginar um mineiro erudito à sua maneira, barroco, como disse o Rudá, na casa de Tia Seata? E se eles tivessem se conhecido? O que sairia desse caldo? É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Então, Mariana, Rudá, que... Muita coisa boa, com certeza. Muito boa a provocação. Eu assisti, né, o Pai Velho, gostaria aqui de parabenizar também ao Rudá, ao Silvio. Realmente importante, né, trazer a história desse homem e que também, assim como Tia Seata, eu gostaria de ter estudado também, né, teria que estar nos livros, né, das escolas, assim, figuras totalmente importantes. E que tem um trecho do filme, né, que eu gostei muito, que uma senhora diz, né, que ele dizia que tinha que aprender para poder ensinar, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? Então isso é importantíssimo, né? Você, mesmo ali ele estudando, né, de forma ali meio que escondido, né, da forma como ele aprendeu, então ele conseguiu passar para os seus o que ele aprendeu, né? E Tia Seata também traz muito disso, né? Abrindo ali as portas de suas casas para que tudo ali ficasse sendo fomentado e vivo, né? Então são pessoas que foram super visionárias, né? E aí eu trago essa relação que eu acho que super, né, casa as histórias dos dois. E se tivessem juntos ali no quintal da Tia Seata, ia ter samba, ia ter feijoada, ia ter tudo de bom. Eu queria estar lá. Um tutu regado a caipirinha, quem sabe? Se bem que o Pai Velho não bebia, né? Bom, mas, enfim.
com certeza, quem sabe uma marchinha, um dobrado ali, né? Enfim, acho que ia sair coisa boa, com certeza também. Puxa, uma honra poder participar assim, né, agradecer a curadoria aí, né, que nos colocou aí juntos, né, o Pai Velho do lado desse filmão incrível e necessário, que, como já foi dito aí, uma coisa de arrepiar mesmo, ver a potência das mulheres e ver que é isso aí, que é o nosso futuro, que a gente tem que caminhar para isso. E a relação é essa, né? São personagens, né? Seata e Antônio Justino são pessoas muito que é isso que trazem uma forma de viver, né? Diferente, de luta, de resistência, e são histórias que, enfim, tentaram esquecê-las, né? Fazerem esquecê-las, mas não, estamos aí. Eu acho que se a gente mexer mais nessas histórias, muitas outras vão vir, porque tenho certeza que o Pai Velho não é o único, né? Como o Bidu mesmo falou, deve ter muitos outros, e Tia Seata também, com a sua grande, né, figura, assim, outras mulheres também fazem parte dessa cena, e sem elas isso nunca teria acontecido, com certeza. Então é isso, estamos aí na luta justamente para divulgar essas figuras, para iluminar o nosso presente, o nosso futuro, né? Porque é isso que a gente precisa. Precisamos de histórias bonitas de superação, e de transformação, de subversão, né? Enfim, porque a coisa está brava e a cultura é o que pode nos tirar dessa, acredito. Boa noite, obrigado a todos aí, foi incrível, obrigado aí. Eu agradeço muito, Rudá, Mariana, que prazer apreciar a obra de vocês, né, de trocar essa ideia e pensar aí nessa mistura, né, de feijoada, samba e dobrado, né, nos reinados de Nossa Senhora do Rosário da diáspora, a gente sabe que haviam instrumentos de sopro por lá, como ainda tem nos candomblés queto. Então, eu acho que essas corporeidades, esses troncos linguísticos e de linguagem, né, são muito bem-vindos à coexistência e à bênção a todos nós que aqui estamos, né? Convido aqui o Silvio, né, Rudá, quer fazer uma consideração final também, agradecendo já a todos, e peço aí, depois do Rudá, que o Silvio e a Aline também se despeçam, que a gente vai ter samba. Então, só uma última palavrinha, que eu não sei se ficou claro aqui na nossa conversa. O projeto Pai Velho, então, ele, na verdade, ele vem dessa biografia né, inventada, vamos dizer assim, o Silvio pode falar um pouco melhor, né, que é o trabalho dele, da pesquisa, do livro. O livro foi também, a história toda veio muito do encontro, né, das partituras. São 20 peças para violão que o Pai Velho deixou. Então, a partir daí, acho que esse é um dos motes da pesquisa e tal. Essas 20 partituras também se transformaram num caderno, né, de partituras. Tem o livro, tem o documentário. Então, é um projeto que tem as gravações dessas músicas também, né? Foram 10 gravadas. Esse é um trabalho de Marcelo Falarin, transcrevendo, né, as partituras e gravando. A gente pode ouvir uma parte no filme, né, dessas gravações. E então faz parte de um projeto assim múltiplo, né, de múltiplas linguagens. E para quem tiver mais interesse, né, quiser conhecer, adquirir o livro ou o caderno de partituras, a gente tem o site da Sempre Viva Editorial, que é a nossa editora, sediada no Milho Verde,
com trabalhos que envolvem bem a questão na localidade de Milho Verde, do Alto de Jequitinhonha, mas também já começamos a ir para outras margens, como fomos agora para São João del Rei, né, nesse trabalho. Mas é isso aí, www.semprevivaeditorial.com.br é o nosso site, temos um catálogo lá de livros, inclusive Pai Velho e o caderno de partituras, se vocês tiverem interesse, cheguem mais. É isso, obrigado aí pela atenção. Obrigado, Rudá. Silvio, você quer... Pois é, agradecer, né, a vocês pelo convite. Realmente, inclusive é a primeira vez que eu participo de um debate dessa maneira, nesse formato. Nunca tinha me enveredado diante de um computador falando. Sensação um pouquinho estranha a princípio. Agradecer o Rudá que topou esse salto aí no abismo, né, sem um roteiro, sem um financeiro, sem uma ideia muito definida, numa ideia de fazer um documentário para recolher essa fala, né, daquelas pessoas que eu ouvi durante a pesquisa. Realmente foi muita generosidade da parte dele e generosidade de só quem é grande artista que tem, né, de fazer as coisas sem que elas estejam no melhor possível, nem com todo o aparato que caberia. Espero que um dia, Rudá, quem sabe a gente consiga fazer uma ficção, né, dessas memórias que eu inventei. Só para dizer que o livro, ele foi uma partezinha, o livro foi escrito em primeira pessoa, né? Tudo que eu recolhi, eu inventei uma memória do Pai Velho, então eu escrevi como se eu fosse ele, e aí eu mergulho mais nessas coincidências, tudo que eu fui ouvindo, esse caso que o Bidu relatou sobre esse inacreditável caso de um buraco que engoliu uma canastra que tinha várias cartas e músicas dele, entre outros tantos, né? Eu recolhi em livro e fiz uma memória inventada. Quem sabe um dia o Rudá possa descobrir o que tem dentro dessa arca engolida. Se foi uma parceria com a Mariana, vai ser ainda melhor. E realmente saudar a todos, agradecer imensamente. Estou muito contente de ter tido essa oportunidade e espero que o projeto de vocês vá muito firme e continue abençoado, né? Para que vocês tenham muita alegria e conheçam cada vez mais pessoas e mais gente lutando para que a gente possa ampliar nossa cultura num sentido de expansão de fato, né? De fora dos eixos, de fora de falas de domínio, de fora de um lugar de mesmice que foi na história do Brasil, que a gente possa cada dia mais escutar mais pessoas com mais vozes distintas, mais olhares para belezas diferentes e que a gente possa ampliar o nosso país em todos os sentidos. Muito obrigado, Silvio. Aline, por favor, dê a benção final para a gente e escutar a Thaís cantar. Agradeço imensamente a equipe do Ferva por mais uma noite deliciosa e de aprendizado. As palavras que ficam são resistência, subversão, construção de conhecimento encarnado e envolto por mistério e reconquista das nossas memórias, dos nossos heróis e heroínas, reconquista das nossas narrativas, das nossas histórias, do que teria nos feito mais seguros, mais fortes, mas que a gente tem conseguido ir atrás e tem sido assim auxiliado pelas ancestrais, para fortalecer o hoje. E esse hoje que está nessa dimensão passado, presente e futuridade, que é o que envolve a negritude. Muito obrigada, Rudá, Silvio Neves, Mariana Campos, pelos filmes
E obrigada mais uma vez à equipe do Ferva, Bidu, parceria de debate hoje, Mamute, uma delícia te ouvir mediando, uma doçura sua voz. E Thaís Macedo, vamos, chegue! Maravilha, que prazer, gente, muito obrigado. Fervemos, e é isso, né? O Ferva é o Amaro Batista, é Átila Milânio, é Bruna Araújo, Elis Mina, João Paulo Araújo, Letícia Ferreira, Luiz Evo, Marina Gomes, e eu tenho aqui a imensa alegria de estar no centro dessa encruzilhada com a Mariana Campos, com Silvio Neves, com Rudaca Andrade, Aline Cerzedello, Gabriel Goulart, e agora a maravilhosa Thaís Macedo, que vai nos dar a graça de escutar e apreciar toda essa musicalidade que atravessou o mar, né, e veio parar aqui nas montanhas de cá, e de todo mundo que está assistindo, né, nessa rede reinventada. Thaís é cantora e compositora, e traz o frescor do samba, né, que ela imprime em sua estética e interpretação, um jeito singular de cantar, com um coração, né, portelense. Ela cultiva essas referências como Clara Nunes, Elza Soares, Tereza Cristina, se apresentou em diversos países, como Noruega, França, Rússia e Egito, já desfilou em várias escolas de samba e foi madrinha da bateria da Acadêmicos do Cumbango. A voz de Thaís reflete as conquistas de uma geração de mulheres do samba e fora dele. Muito obrigado por nos brindar com isso que escutaremos e veremos. É com você, Thaís. Obrigada. Quero agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Amei, inclusive eu assisti a conversa da semana passada, fiquei apaixonada ainda mais pelo Sérgio Pererê, que fez uma apresentação brilhante. Até mandei uma mensagem para ele, dizendo que tinha assistido, porque realmente foi incrível. Muito prazer a todos. Espero que a gente se encontre mais vezes por aí, né? Eu preparei uma apresentação para hoje, mas infelizmente o violonista que ia me acompanhar testou positivo para o Covid, então eu tive que improvisar uma capela. Mas vou fazer de todo o meu coração. Inclusive, é o Bidu, que é mineiro. Oi, gente, vocês ainda estão aí? Bidu é mineiro. Eu fiz um apanhado de algumas coisas que me vieram à cabeça, né? Vieram em mente com os 2 filmes e com tudo que a gente conversou aqui. E aí eu botei um trechinho que fala de Minas para ele. Aliás, não, a Bruna também é mineira, né? Acho que tem uma mistura aí de... Sim. Então, vamos lá. Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu vou me embora para Minas Gerais agora. Não tive, não tenho escola, mas tenho meu candongueiro, oi. Eu sou de Angola, bisneto de quilombola. Não tive, não tenho escola, mas tenho meu candongueiro. Eu vou me embora para Minas Gerais agora. Eu vou pela estrada fora, tocando meu candongueiro. Sou de Angola, bisneto de quilombola. Não tive, não tenho escola, mas tenho meu candongueiro. Benguelê, 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 ô mamãe zimba, benguelê. Benguelê, 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 ô mamãe zimba, benguelê.
A Kiko no terreiro, pelo Agié, faz inveja pra gente que não tem mulher. Ô Kiko no terreiro, pelo Agié, faz inveja pra gente que não tem mulher. No Jacutá de Preto Velho, há uma festa de Iaô. No Jacutá de Preto Velho, há uma festa de Iaô. Oi, tem nega de Oxum, de Oxalá, de Emanjá, Mucama de Oxóssi é caçador, ora viva Nanã, Nanã Borocô. Mucama de Oxóssi é caçador, ora viva Nanã, Nanã Borocô. Iô, 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 iô. No terreiro de Preto Velho, iaiá. Ora vamos saravá, a quem meu pai Xangô. No terreiro de Preto Velho, iaiá. Ora vamos saravá, a quem meu pai Xangô. No Jacutá de Preto Velho, há uma festa de Iaô. No Jacutá de Preto Velho, há uma festa de Iaô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá, Mucama de Oxóssi é caçador, ora viva Nanã, Nanã Borocô. Mucama de Oxóssi é caçador, ora viva Nanã, Nanã Borocô. Iô, 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 iô. No terreiro de Preto Velho, iaiá. Ora vamos saravá, quem meu pai Xangô. No terreiro de Preto Velho, iaiá. Ora vamos saravá, quem meu pai Xangô. No terreiro de Preto Velho, iaiá. Ora vamos saravá, aqui meu pai Xangô. No terreiro de Preto Velho, iaiá. Ora vamos saravá, Xangô. Convido a todos a abrir os microfones e me saudar, Thaís. Uma salva de palmas. Em tempo de distância, que os sons acalentem. Abraço você. Obrigado, Thaís. Salve, Ney Lopes. Bela música. Obrigado. Vou fazer mais uma do Ney e do Wilson Moreira. Essa foi gravada pela Clara. Natina, vovó lavou, roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. Hoje mamãe me falou de vovó, só de vovó. Disse que no tempo dela era bem melhor, mesmo agachada na tina e soprando no ferro de carvão. Tinha-se mais amizade e mais consideração. Disse que naquele tempo a palavra de um velho cidadão valia mais que hoje em dia, que uma nota de milhão. Disse afinal que o que é de verdade ninguém mas hoje liga, isso é coisa da antiga. Oi, Natina, Natina, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça. Teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar.
Mas o olhar de mamãe marejou, só marejou, quando se lembrou do velho, o meu bisavô. Disse que ele foi escravo, mas não se entregou à escravidão. Sempre vivia fugindo e arrumando confusão. Disse pra mim que essa história do meu bisavô, negro fujão, devia servir de exemplo a esses negros pai João. Disse afinal que o que é de verdade ninguém mas hoje liga, isso é coisa da antiga. Oi, Natina, Natina, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. Bom, eu preparei algumas coisinhas mais, mas eu não sei se já ultrapassamos o tempo, se eu posso continuar, e vocês aqui mandam. Vamos de saideira, vamos. Então, vamos de saideira. Eu preparei agora, para encerrar, uma música que já virou um clássico nas rodas de samba atualmente, que é uma composição de uma grande compositora atual, que se chama a Manu da Cuíca, que é também uma das compositoras do Samba da Mangueira do ano passado, né, que foi campeão do Carnaval 2019, e foi gravada pela Marina Iris, se não me engano também pelo coletivo chamado É Preta, né, de cantoras negras daqui do Rio, que a Marina também faz parte, a Nina Rosa também faz parte, a Marcele Mota também, e a Maria Menezes. Vou lá. Na rua me chamam de gostosa e o gringo acha que nasci pra dar. Num postal mais vendido em qualquer loja, tô lá eu de costas contra o mar. Falam que meu cabelo é ruim, é bombril, tonhonhon, é pichain. O olhar tipo porta de serviço, é um misto invisível contra mim. Sou crioula, neguinha, mulata e muito mais, camarada. Minha história é suada igual dança no ilê, ninguém vai me dizer o meu lugar. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista é de Nancy, Aida Ciata, que ela é mãe Beata e Araci. Pele preta nessa terra é bandeira de guerra, porque eu vi se é Conceição ou Dandara, pra matar preconceito eu renasci. Na rua me chamam de gostosa, o gringo acha que nasce pra dar. No postal bandido em qualquer loja, tô lá de costas contra o mar. Falam que meu cabelo é ruim, é bombril, tonhonhon e é pichain. O olhar tipo porta de serviço, é um misto invisível contra mim. Sou crioula, neguinha, mulata e muito mais, camarada. Minha história é suada igual dança no ilê, ninguém vai me dizer o meu lugar. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista é de Nancy, Aida Ciata, que ela é mãe Beata e Araci. Pele preta nessa terra é bandeira de guerra, porque eu vi se é Conceição ou Dandara, pra matar preconceito eu renasci. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista é de Nancy, Aida Ciata, que ela é mãe Beata e Araci. Pele preta nessa terra é bandeira de guerra, porque eu vi se é Conceição ou Dandara, pra matar preconceito eu renasci. 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 Pra matar preconceito eu renasci.
Saravá. Axé, viva, pensa. Que pedrada! Axé. Beleza! Axé, essa música eu me arrepio sempre que eu estou numa roda de samba, que eu vejo as mulheres chegarem mais perto e há uma conexão, uma troca que eu sempre fico emocionada. Muito obrigado, Thaís, obrigado. Obrigada a por nos brindar vocês. com essas belezas todas. Né? Havemos de nos encontrar presencialmente, assim esperamos e pedimos as bênçãos de todos os lados aí a favor do bem. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima Mostra Ferva, que acontece na semana que vem, quinta-feira. Né? Rasteira no Tempo. Fica o convite a todos. Nos sigam aí nas redes sociais e simbora. Muito obrigado. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Cortou. Cortou a transmissão?